desenvolvem pecado. Todo pecado tem a ver com idolatria. E, basicamente, a definição bíblica que Paulo traz sobre idolatria é eu atribuir coisas, características que eu só posso atribuir ao Criador a seres criados ou a coisas criadas. Então, eu trocar o que é de Deus, o que é exclusivamente de Deus, e entregar isso para outras coisas. Dar mais poder para alguma coisa do que ela deveria ter, dar mais importância. A Bíblia é clara ao afirmar que certos atos, sentimentos e atitudes devem ser exclusivamente direcionados a Deus. Esses elementos refletem a centralidade de Deus na vida dos seus seguidores. Então, esses atributos eles têm a ver com o centro. Jesus está no nosso centro. Então, quais são esses atributos? Adoração. Mateus 4:10 fala, Deuteronômio 6:13 fala sobre adoração ser o centro. O segundo seria o amor absoluto. Então, o amor pleno, aquele amor que supera qualquer outro amor, só deve ser dado a Deus. Então, Deuteronômio 6:5 também fala, oração. Nós só devemos orar a Deus. Eu estou citando assim para a gente entender um pouco mais do que é dito sobre adoração. Oração, Mateus 6:9 fala e Êxodo 23 fala. 23. Capítulo 20, versículo 3. Temor e reverência. Deuteronômio 6:13 fala que nós só devemos temer a Deus. Eu lembro da frase famosa de John Wesley, que me dá 100 homens que não temam nada a não ser ao Senhor. Tipo, essa frase, qualquer um fica... Então, quando Deus manda você fazer alguma coisa, você não deve temer as consequências da coisa que você vai fazer, ou temer a situação, a adversidade, mas sim temer ao Senhor. Então, o temor deve vir do Senhor. Glória. Nós só devemos dar glória ao Senhor. Isaías 42:8 fala sobre isso. E o serviço e o senhorio. Serviço no sentido de senhorio, aquele serviço que eu entrego a minha vida a serviço a Ele. Então, eu entrego a minha vida a serviço a Deus. Esse serviço primordial, que é aquele seu propósito para o que você faz, tem que ser servir a Deus. Mateus 6:24 fala sobre isso. E o louvor. Salmos 34:1 fala sobre isso. Louvor nem precisa dizer, né? Quando ouvimos falar de idolatria, pensamos logo em uma pessoa ajoelhada diante de uma imagem de gesso, mas essa é apenas uma das formas de idolatria. Talvez a mais escrachada, o que a gente mais fala. Idolatria, você já imagina logo uma pessoa. Mas a Bíblia traz uma ideia de que é possível viver uma vida completa de idolatria sem nunca se ajoelhar a nenhum Deus, fisicamente, e sem nunca adorar nenhuma imagem ou adorar algum outro Deus. Ezequiel 14, do 1 ao 5. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações, puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixá-los que me consulte? Ora, diga-lhes, assim diz o Senhor, soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos diante do seu coração e puser tropeços ímpios diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Ezequiel 20, do 1 ao 3. No 10º dia do 5º mês do 7º ano de exílio, alguns dos líderes de Israel vieram e consultaram ao Senhor. Se sentaram diante de mim. Essa passagem de Ezequiel 20, ele está citando a mesma passagem, mas ele já está contando essa história para o povo. E se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga: assim diz o Senhor soberano, assim diz o soberano Senhor. Vocês vieram consultar-me. Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem.
palavra do soberano Senhor. Então o profeta está falando que ele não vai deixar que aqueles que levantaram idolatrias no seu coração o consultasse para ter alguma palavra do Senhor. Só que o mais interessante aqui, esse texto ele está falando de que as pessoas que levantaram o altar nos seus corações eram os líderes e os anciões de Israel. Então, esses homens, eles provavelmente eram os mais... era exemplo para todo mundo. Eles eram os melhores, os mais eloquentes, aquelas pessoas que lideravam muito bem, as pessoas que seguiam a lei, a prática, porque para ser líder do povo, para ser um ancião a quem todo mundo consultava, e essas pessoas não adoravam outros deuses. Isso é certeza, um judeu adorar outro deus é bem difícil. Mas Deus diz, eles levantaram altares no seu coração. Então nós podemos estar vivendo na igreja, estar servindo a Deus, achando que a gente está servindo a Deus da forma certa, mas nós estamos levantando ídolos nos nossos corações. Então a idolatria, ela não é só algo que é externado para fora, não é só aquele ato de idolatrar. Então tem algo no seu coração. Esses homens eram anciões da casa de Israel e provavelmente tinham seu comportamento ilibado, mas no fundo tinham ídolos secretos. Esses altares estavam no profundo do coração de cada um. Escondidos na mente, nos sentimentos, nos afetos e nas afeições, nos valores, nos hábitos e nos amores. Então, o ídolo ele costuma se esconder no começo, nos nossos sentimentos, nas nossas motivações, no que a gente pensa, nas nossas expectativas. Mas vamos continuar. Como surgem os altares? Então agora vamos falar como isso surge, o porquê nós temos. O Mateus disse bastante que nós temos um coração caído, um coração que vai... E nós precisamos entender isso, muitas das vezes, para entender como o Evangelho trabalha nisso. Então vamos lá. A idolatria é um pecado universal. Todo pecado é uma idolatria, e todos somos idólatras por natureza. Por isso, os cristãos encontrarão raiz de todos os seus comportamentos pecaminosos, uma gama de pecados, como narcisismo, orgulho, egoísmo, uma vida autocentrada que pode ser definida como egolatria. Então, em todas as nossas atitudes pecaminosas, se a gente for falar, eu fiz isso, eu não fui para a igreja e fiquei em casa, e no final das contas, eu fui e acabei pecando. Eu achei que eu tive a preguiça de me deslocar até isso, e eu acabei colocando a minha vontade acima da vontade de Deus, então eu acabei me adorando. Muitas pessoas falam sobre o adultério, ela coloca o prazer sexual acima de qualquer coisa, acima do casamento, acima da lei do Senhor, acima do que é santo. E essa pessoa vai, se ela olhar a sua motivação, todo pecado nasce de uma idolatria. Quando o que Deus te deu não é suficiente e aquilo não te preenche, e você levanta dentro de si um ideal, algo que vai te satisfazer. E assim é construído na verdade, a gente constrói um pecado, mas a idolatria chega mais além. Basicamente, existem 3 níveis de idolatria. Idolatria fundamental. É a mais profunda, quando colocamos a nós mesmos no centro do nosso eu. Se tornamos o maior ídolo. Então, esse primeiro nível de idolatria é o fundamental, é aquela egolatria, é quando eu idolatro eu. Essa é daí que nasce também todas as outras idolatrias. Então, eu sou muitas vezes a gente fala, eu não sou, eu não penso assim, eu não penso que eu sou o meu Deus. Só que a gente vai analisando as nossas atitudes, as nossas motivações e fala, peraí, tem alguma coisa errada. Por que eu sei o que eu tenho que fazer de certo, mas eu não consigo? Eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso me entregar, mas eu não consigo. Às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu quero ficar de boa, eu quero assistir alguma coisa. Mas não é porque tem coisas que a gente não fala e que a gente não verbaliza, mas a gente vive. Eu tenho um exemplo muito tocante que Deus me fez comigo uma vez. O apóstolo estava ministrando um dia sobre cura interior aqui na igreja, e ele foi falando sobre perdão, sobre isso, e ele veio falando sobre... Quando a pessoa não perdoava, ela era assim, ela isso, ela aquilo. E eu falei, caramba, só fui dando um xizinho. Eu falei, caramba, não sobrou um. Mas Deus, eu já passei pelo encontro,
Eu já liberei o perdão que eu precisava perdoar. Só que, tipo assim, eu olhando, analisando a minha memória, os meus sentimentos, eu não culpo mais ninguém. Eu não tenho que perdoar mais ninguém. E aí, nesse momento, eu fechei os meus olhos e eu falei, Deus, me mostra quem eu preciso perdoar. E no mesmo momento veio, tipo, pô, você precisa perdoar tal pessoa. E, tipo assim, pô, eu nunca... tipo, chegou um momento que eu falei, pô, eu preciso perdoar essa pessoa, mas eu nunca culpei ela. Mas no fundo do meu coração vai aquele sentimento, mas no fundo do seu coração, você culpou essa pessoa por tal e tal coisa, e você precisa perdoar ela. E às vezes a gente fala, pô, eu não sou idólatra. Mas ora para Deus, pede para que Deus mostre para você o que você está idolatrando. Vamos continuar. O primeiro nível de idolatria é idolatria fundamental. Gênesis 3:5 fala, sereis como Deus. Quando fala da queda, não precisa abrir essa agora, não vou ser citações que eu vou citar rápido. Gênesis 3:1, quando a serpente fala que sereis como Deus se comeres o fruto. Então, no pecado original, há uma ideia de eu ser como o Senhor, eu ser o Deus, eu ser Deus. O pecado original envolveu o desejo de ser Deus, autônomo no controle. Romanos 1:25. Serviram a criatura antes do Criador, que é o texto que a gente acabou de ler. O ser humano troca Deus por si mesmo ou pelas criaturas. Então, por si mesmo ou pelas criaturas. Nós também somos criaturas. 2 Timóteo 3, do 2 ao 4. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. Uma sociedade dominada pelo amor próprio, em vez do amor de Deus. 2. Idolatria geral ou intermediária. São desejos como segurança, prazer, reconhecimento, coisas que nem sempre são ruins, mas podem se tornar ídolos quando ocupam o lugar de Deus. Como é isso? Como é isso? O Mateus deu um exemplo na semana passada sobre a mulher de... Nossa, esqueci o nome dela. Lia? Jacó. Ele falou, Lia, ela colocava, se eu tiver um filho, a minha vida vai dar certo, o meu marido vai me amar. Se eu tiver aquele emprego, se eu ganhar tanto, isso vai resolver a minha vida. Quando você põe... Às vezes são coisas boas, pô, eu quero ter a minha casa própria. Mas eu luto incansavelmente, eu dedico o meu tempo. Eu faço hora extra, eu estudo para conseguir subir de cargo e isso preenche o meu coração acima da vontade de Deus. Isso se torna... São coisas boas que a gente acaba almejando e colocando no lugar de Deus. Ezequiel 14:3. Esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Esse foi o texto que eu li. Ídolos internos, desejos profundos que substituem a confiança em Deus. Então eu paro de confiar em Deus e confio, pô, se eu tiver aquele salário, eu não tenho que me preocupar. Agora, se eu tiver Deus, independente do salário, Ele vai prover. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus é o criador de tudo. Tiago 4:1-3. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Conflitos externos revelam desejos idolátricos no coração. Então, quando há essa luta incansável, essa busca, isso leva até a atitudes pecaminosas. Quando aquela pessoa quer aquele salário, ou ela almeja o controle financeiro, e aí ela está no emprego, e ela fala, caramba, eu vou fazer hora extra, e não está dando certo, e não está dando certo. Aquele ídolo não está preenchendo o que ele precisa preencher. E aí daqui a pouco ele vai, pô, tem uma chance aqui de eu vender para um cliente por fora, vou pegar todo o dinheiro, vou dar uma... E aí ele faz, porque ele precisa preencher o conflito, ele confia naquilo, ele se entrega tudo para aquilo, ele dá o seu tempo, ele dá tudo e ele entrega tudo para aquilo. O terceiro, a idolatria funcional é quando esses desejos se ligam a algo específico, uma pessoa, um objeto, um relacionamento, uma ideia, um grupo social ou qualquer coisa criada. É quando eu pego essa ideia de que eu quero conforto, eu quero me sentir bem e ligo a alguma pessoa.
muitas pessoas buscam um casamento, jovens. Pô, quando eu tiver um casamento, vai resolver isso na minha vida. Só que, coitado, coitado, não é isso. Você vai avançar na revelação de Deus, mas isso não vai te preencher. Muitas vezes você vai entrar em um lugar em que aquilo vai ser tão tudo para você, que se alguma coisa não der certo, se alguma coisa não sair do seu esperado, você vai ter uma frustração gigantesca capaz de acabar com o casamento. Pô, eu não aceito que seja assim. Eu quero... A mulher fala, eu quero ficar em casa, eu quero que o meu esposo trabalhe, e aí ele chega em casa, aí vem os filhos receber, e aí a gente vai estar na nossa casa com quintal, com piscina, e aí a condição não é essa, aí tem que os dois trabalhar. Pô, peraí. Aí a mulher já fica, pô, mano, não estou feliz. E ela culpa aquilo, por quê? Porque ela idolatrava essa vida perfeita, essa estrutura familiar, e não que seja errado ter isso, mas se isso estiver no lugar de Deus no seu coração, já era. Não tem jeito. Então, basicamente, existem três níveis de idolatria. Então, a gente começa com a idolatria primordial, que nós adoramos a nós mesmos. Depois, nós desejamos algo que nós confiamos em algo para guiar o nosso propósito. E depois, nós começamos a adorar coisas e pessoas que colocamos num lugar de confiança também. E é interessante que, do mesmo jeito que hoje nós temos a chance de nos livrarmos das nossas atitudes pecaminosas através da santificação, da busca ao Senhor contínua, nós podemos não pecar em atitudes mais, mas ainda assim nós temos a nossa natureza pecaminosa. Nós não somos só... mas além de nós termos a natureza pecaminosa, nós temos um coração idólatra. Que essa idolatria primeira, a fundamental, a gente pode passar, se santificar, buscar, e a gente ainda vai conviver com esse coração inclinado para adorar a nós mesmos. Nós conseguiremos deixar de adorar as coisas, as pessoas, as sensações, os desejos, os prazeres, mas ainda assim nós teremos um coração que o tempo inteiro deve ser observado. Pô, o meu coração é idólatra. Eu tenho que caminhar entendendo. Pô, eu estou fazendo isso para Deus, eu estou seguindo, eu estou na minha caminhada. E o meu coração, eu tenho que vigiar ele, porque ele, a qualquer momento, pode passar a idolatrar quem eu sou, idolatrar a minha imagem, a minha santidade. Eu posso começar a idolatrar o meu serviço, achar que Deus me ama porque eu faço isso para ele. Eu posso achar que... fazendo o que eu faço, eu me torno merecedor mais do que alguém, porque eu estou idolatrando o meu serviço, a minha atitude. Então, nós temos que o tempo inteiro olhar para o nosso coração idólatra. Tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que é de uma série. Tem uma série chamada Dexter, uma série bem antiga, e é um rapaz que ele é um serial killer, só que ele trabalha na polícia, e ele tem esse desejo assassino, que tem que ser saciado por ele, só que esse desejo... ele passa a matar criminosos que escaparam pela justiça. E aí ele começa aí ele cria um código de que ele não pode matar inocente, isso e aquilo. E aí ele começa a chamar esse desejo que ele tem de matar pessoas de o passageiro sombrio. E ele fala, pô, eu preciso satisfazer o meu passageiro sombrio, eu preciso satisfazer o meu passageiro sombrio. E a última temporada, o filho dele, ele tem um filho mais velho, cresce e tal... E aí o filho dele descobre que ele é um assassino, e ele vai contando para ele fala, não, mas é porque o passageiro sombrio. E nessa loucura de suprir esse desejo só com pessoas que, entre aspas, merecia morrer, porque eram assassinos, que conseguiram escapar, aí uma pessoa descobre que ele é assassino, aí ele tem que matar esse inocente. Aí no caminho ele acabava matando alguns inocentes para não ser pego. E aí o que acontece? Aí um dia o filho dele fala uma frase bem assim para ele, quando ele descobre, e aí nessa do filho dele descobrir que ele matou umas pessoas, aí ele vai descobrindo outras pessoas que não eram criminosos que ele matou para encobertar. Aí ele falou, pai, esse seu passageiro sombrio, ele não é passageiro, ele está dirigindo. Ele não é o passageiro, ele está dirigindo. Você é passageiro dos seus desejos. Os seus desejos te guiam. Então essa frase me marcou muito, porque... tem muito de evangelho nisso. Nós temos uma natureza pecaminosa. E em Cristo nós ganhamos uma nova natureza, a natureza do Espírito, uma natureza santa, porque Ele é santo.
E aí Paulo fala em Gálatas 5. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. A quem você dá ouvidos? Andeis em espírito e não se satisfazeis as concupiscências da carne. Então, se nós andamos em espírito, nós não cometemos pecados. Mas a presença do pecado, ela vai estar com nós. A qualquer momento, a pessoa que tem mais caminhada, a pessoa mais firme com Deus, a pessoa, se ela não vigiar o seu coração, ela vai cometer um pecado. Até o final da vida. Quando nós seremos livrados desse pecado? Na volta de Jesus, quando Ele santificar os nossos corpos, quando Ele glorificar. Então, o que acontece? Nós logo quando nos convertemos, nós somos libertos do domínio do pecado. Então, o pecado, ele dominava a gente, nós éramos escravos dele. Então, ele dominava a gente no modo que a gente não conseguia não fazer isso. E na nossa caminhada, nós somos libertos da influência do pecado, porque nós ainda vivemos para Cristo, nós vivemos santos, mas no meio da nossa caminhada, o pecado ainda nos influencia em algumas coisas. Então nós desviamos dos caminhos e pecamos. Espero que seja um desvio do caminho, não um caminho tortuoso. Mas sim, é a influência do pecado. E quando Jesus, e aí com a nossa santidade, nós caminhamos em Deus, nós buscamos a Ele, e a partir do momento que nós buscamos a Ele, nós nos tornamos igual a Ele, nós passamos a ser santo. E assim, as nossas atitudes passam a ser atitudes igual a de Cristo. Nós passamos a ser retos nos nossos caminhos. Mas nós ainda temos um coração pecaminoso, que se não vigiarmos, então nós ainda temos a presença do pecado. Nós somos libertos do poder do pecado e da influência do pecado, mas nós ainda temos a presença do pecado. E se nós não vigiarmos, nós teremos que na nossa não vigiar, não buscar a Deus como devemos na nossa caminhada, é nítido que você vai dar de frente com o pecado. Você vai cair, você vai entrar no mais profundo abismo e você não vai conseguir sair. Por quê? Porque você não olhou o seu coração. Qual que é a ideia de falar? Essa primeira idolatria, ela não vai sair. Agora, você vai aprender a conviver com ela, subjugando a velha natureza, porque ela faz parte da natureza caída. Então nós vamos subjugar ela através do Espírito Santo, buscando a Deus e servindo a Ele e obedecendo. Então nós subjugamos essa vontade. Só que nós temos que entender que esse coração caído, ele vai estar sempre inclinado. Então, por isso que a minha intenção hoje é chamar vocês a olharem, a examinarem as suas motivações. O Mateus falou na semana passada que a questão da pergunta não é se eu estou idolatrando. Será que eu estou idolatrando? Não, é o que você está idolatrando. Olhe para as nossas vidas, nós estamos idolatrando alguma coisa. Isso é certeza. Isso é certeza. O meu chamado agora é para que nós olhemos para dentro dos nossos corações e olhamos, e falamos assim, o que eu estou adorando? Porque eu olho para as minhas atitudes, pode parecer que não, mas se eu olhar para as minhas motivações, caramba, mano, tem alguma coisa errada aí, não está certo. Então vamos lá. As moradas do nosso coração precisam ser constantemente averiguadas, cuidadas e protegidas. Ídolos sempre tentarão se apossar de nós. Então, os ídolos sempre tentarão se apossar de nós. Jeremias 2:13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram a sua própria cisterna rachada que não retém água. Então, o povo abandonou a Deus, a fonte de água viva, para conseguir a água de outras formas. A idolatria começa quando deixamos de nos satisfazer em Deus e passamos a buscar em nós mesmos ou nas coisas criadas, aquilo que só o Criador pode nos oferecer. O coração humano, quando insatisfeito com Deus, fabrica ídolos. Seja internos, como orgulho ou controle, seja externos, como dinheiro, relacionamentos ou status. Então agora nós vamos falar sobre o coração caído. Eu dei a ideia sobre o que é o coração caído, e agora eu vou dar uma pauta. O coração caído infelizmente nós temos um coração caído. Eu gosto de falar que de Adão para cá todo mundo veio com defeito de fábrica. Todo mundo veio com defeito de fábrica. Nós temos um coração caído. Se a gente tiver um comportamento ilibado, nós ainda temos um coração caído. A gente falou dos líderes de Israel
que tinham comportamentos ilibados e ergueram altares em seus corações. Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à sua natureza terrena de vocês. Faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Colossenses 3:5. Por causa da nossa natureza caída, travamos uma luta incansável em nosso interior, pois não somos só pecadores por natureza, mas somos idólatras por natureza. Tem um físico, não é físico nuclear, é um físico muito famoso, ele é um dos principais físicos, e ele também é cristão, tanto que ele é o pai da física hidráulica. As contas deles, as teorias deles virou unidade de medida. Eles têm o teorema de Pascal para poder medir as coisas na hidráulica. Então, ele nos seus pensamentos, ele escrevia muito sobre a questão de Cristo, e ele deixa uma reflexão muito boa que eu vou ler aqui para vocês. Deus criou o ser humano com 2 amores. Um por Deus, outro por si mesmo. Mas o amor por Deus seria infinito, isto é, sem nenhum outro fim. Um amor sem nenhum outro, um amor infinito, sem limite. O amor por Deus é infinito. O único fim desse amor é Deus. E que o amor por si mesmo seria um amor finito. Relacionado, e esse amor finito ainda assim relacionado a Deus. Vou dar uma pausinha porque às vezes a frase é um pouco complicada. O homem foi criado com 2 amores. Um amor infinito e um amor finito. Esse amor infinito, ele tem que ser por Deus. Ele não acaba, ele não termina. Ele é um amor que transborda. E um amor finito, que é um amor por si mesmo. E depois do pecado original, o ser humano perdeu o primeiro desses amores. E o amor por si mesmo, tendo ficado sozinho nessa grande alma capaz de um amor infinito, este amor próprio se estendeu e transbordou no vazio que o amor de Deus havia deixado. Então, nós fomos criados com 2 amores. E depois do pecado, nós perdemos esse amor por Deus. Esse amor infinito. E a nossa alma é grande, é uma alma eterna, uma alma criada capaz de amar infinitamente. A nossa alma é capaz de amar infinitamente. Só que quando ela perde esse amor por Deus, ela passa a transbordar esse amor próprio, e esse amor próprio se torna tudo na vida da pessoa. Ela passa a entrar em áreas e lugares onde nós deveríamos dar ao amor a Deus. Então, é muito interessante ver o quão profundo é isso e o quão muitas das vezes a gente não pensa nessas coisas. Tem um amor que às vezes eu amo demais alguma coisa, às vezes eu me amo demais. Eu devo amar mais a Deus. E quanto mais passamos a conhecer a Deus, mais amamos a Deus, menos nós amamos a nós mesmos, menos nós amamos as nossas vidas. O livro de Apocalipse fala de pessoas, dos mártires, pessoas de quem a terra não era digna. Pessoas que não amavam as suas próprias vidas, e sim ao Senhor. Eles colocavam tudo que eles tinham como nada, em troca do que o Senhor mandou eles fazer. A criatura humana é obrigada, por sua natureza, a adorar e servir algo além de si. Portanto, se ele rejeitar o único digno da sua adoração e serviço, é inevitável que direcione esse impulso básico para um objeto inferior. Então, o homem foi criado para adorar alguma coisa. Se nós não adorarmos ao Senhor, nós adoraremos a outras coisas. O homem foi criado para servir ao Senhor. Se nós não servirmos a Ele com todas as nossas forças, só com um pouquinho de força, nós vamos servir com o resto da força outras coisas. Então, não tem
esse meio termo. Nós precisamos adorar a Deus porque nós fomos criados para adorar Ele. Faz parte do propósito para o qual o homem foi criado. Podemos identificar os nossos ídolos identificando aquilo que cobiçamos de modo desordenado. Toda idolatria é uma libido, uma vontade quase sexual por algo. É uma doença no corpo que provém de um desejo da carne. Identificamos os ídolos, identificamos a nossa lascívia, a nossa libido. Aquilo que eu quero. Eu quero. Pô, eu quero isso. Ah, mas você... Não, eu quero. Ah, chego em casa, eu não orei, não falei com Deus. Não, mas eu quero sentar e assistir uma série. E eu não vou ter meu tempo com Deus hoje porque eu não quero. Eu quero fazer isso. Eu vou vir para a igreja, eu vou adorar a Deus... Eu vou entregar, vou levantar meus braços, vou falar que entrego a minha vida a Ele. Mas quando eu sair daqui, eu não vou entregar. Eu não quero. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero me preocupar só com o meu trabalho. Eu quero me preocupar só com a minha vida, só com a minha família, só com os meus filhos. E eu não quero me preocupar com isso. Porque eu quero. Aquele desejo que... Às vezes você... caramba, eu tinha que orar, mano. Mas eu vacilei, eu fiquei mexendo no celular. Porque eu falo muito orar, não que orar vai fazer alguma coisa, vai te deixar mais... poderoso, vai te livrar, mas quando você ora, você se relaciona com Deus. Se você se relaciona com Ele, dentro de um dia, você não deu um tempo de importância para Ele. Todo mundo fala, devocional, vou fazer devocional. O que é devocional? É o tempo que eu me curvo diante de Deus, quando eu me entrego a Ele. Por que nós temos que fazer um devocional? Porque não faz sentido nós dizermos que somos cristãos, que servimos a eles, que adoramos a Ele aqui no domingo, e chega na semana, eu não consigo tirar um tempo para Ele em todos os dias. Ou até o ideal seria que eu passasse o dia inteiro pensando nele, conversando com Ele, e mesmo assim tirasse um tempo exclusivo. Não consigo tirar um tempo exclusivo, eu não estou adorando a Ele. Ah, eu trabalho demais. Então você está adorando o seu trabalho. Porque o meu trabalho, se o seu trabalho não está te dando tempo de ler a palavra, de ouvir de Deus o que Ele tem para você, de se preocupar com as coisas do Senhor, o seu trabalho não está te dando tempo de você falar com Deus, de você abrir o seu coração para Ele, de você servir a Ele. Eu queria fazer isso, mas eu não estou tendo tempo. Ou até as minhas vontades. Eu chego em casa cansado. Cansado. Mas se você precisar fazer outra coisa, você se esforça. Muitas vezes a gente não quer se esforçar. Por quê? Porque o seu desejo, o seu ídolo é aquilo para quem você entrega tudo. Às vezes você entrega tudo no trabalho. Mas você chega um pouquinho cansado em casa e você não tem coragem de entregar tudo para falar com Deus. Então é um desejo desordenado por alguma coisa. Cremos em tantas coisas. E muitos dos nossos crescimentos podem pode ser nada mais do que aperfeiçoamento na idolatria. Nossa mudança ao longo do tempo precisam evidenciar um coração que adora ao Senhor. O homem de Deus tem um desejo íntimo pelo Senhor, uma vontade de fazer o seu nome ser conhecido e de pregar o seu reino, uma vontade por Deus mais intensa do que qualquer paixão da carne. O homem de Deus tem que ter uma vontade por Deus mais intensa do que qualquer paixão da carne. Por quê? Pensa comigo. Quando a pessoa está apaixonada, eu já cansei de sair do trabalho. Quando eu namorava com a Nicole no começo, aquela paixão cansei de sair cansado, morto do trabalho, e ir para casa tomar um banho, morrendo de vontade. Não, vamos sair. E sair com ela, ir para casa, tomar um banho, pegar ela na casa dela, e sair morrendo de cansado. Estava assim, ó. Mas me esforçando porque eu queria aquilo, eu queria estar com ela. Eu estava apaixonado pela minha esposa e eu queria estar com ela. E eu enfrentava todas as dificuldades para estar com ela. O homem de Deus, ele precisa ter esse desejo, maior que esse desejo, maior do que qualquer paixão da carne. Um desejo de estar com Deus. Em qual nível? Vou dormir agora, vou tomar um banho, vou ficar mexendo no celular aqui e vou dormir. E se eu não mexer no celular e tirar um tempinho para Deus? Ou se eu acordar 1 hora mais cedo e ter um tempo com Deus? Ou a questão não é quanto tempo você vai passar, mas qual importância ele tem para você. Não deveria ser normal para a gente passar um dia, eu vou falar um dia, sem se preocupar o que Deus está
pensando de você, ou sem se abrir, ou sem, pô, Deus, da hora, interessante aquilo que aconteceu no meu trabalho, legal. Falar com ele. Porque se você gosta de uma pessoa, você conversa com ela. Mas a única coisa que pode ser a resposta, pô, mas eu amo Deus, eu amo Deus. Todo mundo aqui ama Deus. Mas a verdade é, nós não amamos Deus mais que nós amamos as nossas próprias vontades. Porque se amássemos, nós daríamos tudo por Ele. Nós gastaríamos toda a nossa vida por Ele. Muitas das nossas qualidades, algumas até úteis para o reino, podem surgir como ídolos. Aprendemos a liderar melhor porque amamos mandar. Aprendemos a falar melhor porque amamos aparecer. Aprendemos a servir melhor porque amamos reconhecimento. Somos transformados à semelhança dos ídolos. Até quando essa mudança parece crescente? É sempre importante desconfiarmos das nossas intenções, do nosso interior. Uma das coisas que foi mais duro e mais difícil de eu aprender, principalmente quando eu cheguei aqui na igreja, foi: pô, você faz isso, faz aquilo, você faz isso. Mas por que você faz? Por qual motivação você faz isso? Por qual motivação você adora a Deus? Por que você vem para a igreja no domingo? Se é para você se sentir melhor, se é para receber alguma coisa de Deus e depois continuar a sua vida? O evangelho não é o que Deus tem a me oferecer, mas sim eu dar a minha vida para Ele. Porque a minha vida não me pertence. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós nos batizamos e somos inseridos no corpo de Cristo, nós já perdemos a nossa vida. Perdemos completamente a nossa vida. E entregamos a Ele. Mas, às vezes, por não entender o porquê que a gente está fazendo aquilo, e muitas das vezes a gente é colocado na parede pensando: não, eu não vou nem questionar, porque senão eu vou dar de cara com a verdade que até agora tudo que eu fiz para Deus foi para mim. Dar de cara com essa verdade é triste. Mas sabe o que é mais triste? Continuar do jeito que a gente está. Nós precisamos encarar essa verdade e ter uma mudança. A gente está falando sobre idolatria, mas hoje talvez seja uma das mais chocantes, porque a gente vai dar de cara com o problema. A gente está falando hoje sobre o problema. As próximas ministrações vamos avançar mais para a solução, mais para isso. Mas nós precisamos questionar todas as nossas motivações. O porquê que eu toco, o porquê que eu levanto a minha mão e adoro, o porquê que eu faço, por que eu quero vir para a igreja no domingo. É para me sentir um pouquinho melhor e depois eu voltar à minha vida. Passei a semana inteira, muita correria, muito problema, muito cansado. Vou para a igreja, aí eu vou lá, oro para Deus, conto os meus problemas, me sinto um pouquinho melhor, dou uma chorada, levanto a minha mão, acabou o culto, tchau, volto de volta para a minha vida. Se você olhar no fundo do seu coração, no fundo das suas motivações, de tudo que você faz e não encontrar o Senhor, sinto muito. É uma má notícia. O ídolo nem sempre é um falso Deus. Às vezes, um falso Deus. Às vezes o ídolo é aquilo que você usa para representar o Deus verdadeiro. Um exemplo bem claro é o bezerro de ouro. Pô, eles levantaram o bezerro de ouro, não foi para o Deus dos bezerros, eles levantaram para o Deus de Israel. Em Êxodo. E muitas das vezes a gente acha que nós adoramos o Deus e que Deus é assim. E às vezes Deus não é assim. Deus não é o Deus que vai me abençoar, dá um tapinha nas minhas costas e fala: vai lá, continua a sua vida, vai lá, lindão. Trabalha aí. Não precisa falar nada comigo, não. Eu entendo o seu coração, eu entendo que você está corrido, eu entendo. Esse não é o Deus. Esse não é o Deus verdadeiro. Se esse não é o Deus verdadeiro, é um Deus que você está idolatrando. Você está idolatrando uma falsa revelação de quem é Deus. A nossa religião está relacionada ao que batalhamos para ter cada vez mais. E ao que nós sentimos
pobres ao perder. Se nossas riquezas são espirituais, não nos sentimos realmente empobrecidos na privação de bens. Então, se a nossa riqueza, se a nossa esperança, se a nossa confiança está na eternidade, em Deus, são riquezas espirituais, eu não ter o dinheiro que eu preciso para viver a vida do jeito que eu quero, não é uma preocupação. Não deveria ser nem... Caramba, não. Eu estou vivendo para a eternidade. O meu alvo é a eternidade. O que eu faço aqui, eu entrego. A minha vida eu entrego para Deus. Gente, eu não é um nível a mais de evangelho que eu estou falando para vocês. Pô, vocês aprenderam até agora vamos avançar um nível a mais. Um evangelho que você se entrega mais. Não, esse é o único evangelho que tem. O evangelho é onde você perde tudo, onde você entrega tudo para Deus. Porque o jeito que a gente sabe viver está errado, porque nós somos caídos, nós somos pecadores. Então, não é um nível diferente de evangelho, é o verdadeiro evangelho. E por não entender quem é Deus e não... A ideia de você não amar a Deus e não ir atrás de quem Ele é, não buscar, não orar, porque quanto mais você ora, mais você entende o que Ele gosta, mais Ele se revela a você. E se eu não vou até Ele para que Ele me revele quem Ele é, o que Ele gosta, como que eu devo comportar, qual que é a vontade dEle, o que Ele quer fazer, e eu vou me colocar à disposição de ser um ministro do que Ele quer fazer. Se eu não chego até Ele para conhecer a Ele, eu não vou amar mais a Ele. E se eu não amar mais a Ele, eu vou me amar demais. Eu vou amar demais as minhas vontades. Eu vou amar demais as pessoas. Eu vou amar demais as outras coisas. E assim, um amor desordenado que se torna uma idolatria. Porque o seu ídolo não mais te satisfaz. Teu Deus morre. E não há ressurreição no terceiro dia. Você quebra por dentro. Porque o ídolo de barro não suporta nem as menores quedas. Então, esse nosso ideal que nós buscamos de nós mesmos, do dinheiro, daquela vida profissional top, onde eu tenho controle de tudo. Pô, se eu quiser comprar isso, eu vou e compro. E isso é frágil. Porque se o dinheiro, se o controle preenchesse o vazio que há dentro da gente, a gente não via tantas pessoas milionárias se matando. E aí, tipo assim, o homem foi criado para Deus. O homem foi criado para Deus. É nítido que há um desejo no nosso coração que ele nunca vai ser preenchido com os ídolos. Nunca. Nunca. A gente vai correr e chegar lá. Da hora. Mas não era o que eu pensava. Pensei que ia ser melhor, mano. Pensei que a linha de chegada ia ser melhor. Pensei que o prêmio ia ser maior. Mas não, o ídolo não nos satisfaz. Filipenses 3,19. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. E o teu orgulho... E tem orgulho do que é vergonhoso. Ele só pensa nas coisas terrenas. Então, o livro de Filipenses fala sobre a desgraça de quem só pensa nas coisas terrenas. O ser humano foi criado para Deus. O prazer deste mundo não é capaz de preencher o vazio de uma alma que foi feita para a eternidade. Isso é uma frase do C.S. Lewis, se não me engano. Eu anotei aqui. O C.S. Lewis fala que se eu tenho fome, se eu olho nessa terra, tem comida. Se eu tenho sede, tem água na terra. Mas se tem um desejo no meu coração que nada nesse mundo preenche, a única conclusão clara a chegar é que eu não fui feito para esse mundo. Eu fui feito para outro mundo. Eu estou nesse mundo. Mas eu fui feito para a eternidade. Eu fui feito para Deus. Nada da criação pode preencher o vazio que só pertence a Deus. O ídolo promete muito, mas entrega pouco. Ele sempre nos deixa com sede demais, porque não tem o poder de saciar o coração. Porque o meu povo cometeu 2 males. A mim deixaram o manancial de água viva
e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. O exemplo dado por Jeremias é muito louco, que é uma cisterna rachada. Pô, tem a fonte de água viva, que não se acaba. E aí eu tenho que confiar nesse Deus que é fonte de água viva. Eu vou saciar minha sede nele. Só que eu falo, não, mano, eu tenho um jeito melhor. Deixa eu cavar uma cisterna aqui. Eu dedico a minha vida, eu entrego tudo, eu entrego o meu tempo. É muito louco que as pessoas falam, e tipo assim, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar a Deus, mas quando a pessoa quer passar num concurso público, ela passa madrugadas estudando. Quando a pessoa quer estar numa faculdade, tem dia de prova, ela tira 3 horas por dia para estudar. E o quão... Não acho que seja errado eu estudar para isso, mas, pô, se eu entrego o meu cansaço, se eu nego os meus desejos, como o sono, como o cansaço, para poder conseguir esse ideal, por que eu não consigo fazer isso para Deus? E aí, quando você alcança esse ideal, isso não te preenche. Mas Deus preenche. É uma loucura que a idolatria faz com a nossa cabeça. É uma loucura, porque não faz sentido a forma como a gente pensa com a idolatria. Não faz sentido. Pô, eu tenho o que vai me preencher, o que é eternidade. Pô, Deus é tudo pra gente. Mas por que a gente não consegue entregar tudo para Ele? Por que Ele não é prioridade em nossas vidas? Trocar a Deus por qualquer coisa, até mesmo coisas boas, é sempre uma perda. Nada criado pode suprir o que só o Criador pode oferecer. A verdadeira alegria, o descanso da alma e a satisfação plena está somente em Deus. Ele é eterno, imutável, fiel. Só Ele pode sustentar o coração humano, hoje, amanhã e sempre. Na tua presença, há plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. Salmos 16, 1. Aqui o salmista diz o quão pleno é estar na presença de Deus. Identificando altares. Então agora vamos identificar os altares. Se os ídolos são as coisas que colocamos no lugar de Deus, os altares são os lugares do nosso coração aonde damos espaço para que os ídolos reinem. Então, o ídolo é aquilo a quem eu estou dando o que é de Deus. Mas o altar é o espaço no meu coração, o meu tempo, na minha vida, aonde esses ídolos estão reinando. São os espaços internos do coração, confiança, devoção, onde decidimos o que realmente importa, onde investimos nosso tempo, nossos desejos, nossas esperanças e identidades. Se o sucesso é um ídolo, então os altares podem ser o trabalho, onde ofereço o meu tempo, minha saúde e minha família em troca do reconhecimento. Se o controle é um ídolo, os altares podem ser a ansiedade, onde sacrifico a minha paz tentando dominar tudo, tentando controlar. Muitas vezes a gente fica frustrado, enlouquecido, querendo controlar a situação. E esse controle se torna um ídolo e a gente fica rodando nisso, passeando nessa ideia e não vai para frente. E aí a gente só se torna pior. Se a aprovação dos outros é um ídolo, os altares podem ser a imagem, aonde sacrifico a autenticidade para agradar, aonde muitas das vezes eu deixo de fazer o que eu gosto para parecer ser algo diferente. Não é para ser algo diferente, é para parecer ser. Porque eu quero ser visto como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Pô, mano, o Júnior é da hora, um homem de Deus. Mas se isso for o foco da minha caminhada, o foco da minha luta, a minha busca diária for por isso, não tem jeito. Derrubar ídolos começa com reconhecer os altares onde eles estão.
E reconstruir o altar certo começa com colocar Deus de volta no centro, no coração, na vontade, na rotina e na prioridade. Então Deus tem que estar no nosso coração, na nossa vontade, na nossa rotina, na nossa prioridade. Não adianta Deus estar no seu coração. É hipocrisia. Deus está no seu coração, mas Ele não está no seu dia. Ele não está na sua rotina. Você não pensa nele no seu trabalho. O seu intuito de trabalhar não é para fazer, não é para manifestar o reino de Deus lá. É para ganhar meu dinheiro, para poder controlar, para poder pagar minhas contas, para ninguém encher meu saco. Ou para comprar o que eu quero, para ir na pizzaria, saciar o meu desejo de comer uma pizza, ou pagar uma Netflix para me deitar, assistir uma série. Examine o seu coração. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esta é a hora de olhar para o coração e analisar o nosso interior, para tentar interpretar como estamos vivendo as nossas vidas, a quem nós damos crédito, qual é a imagem do nosso Deus invisível. Mas a pergunta principal para você se fazer é: pelo que eu entrego tudo? Pelo que você está disposto a sacrificar, entregar tudo? Cuidado com seu coração. Ao responder qualquer outra coisa que não seja ao Senhor, você está adorando a outro Deus no seu interior. Então, para que nós estamos entregando tudo? Será que é o suficiente entregar só o culto no domingo, só a adoração? Você se esgoelar de chorar, de rolar no chão na presença de Deus, só que agora ir embora? Não é o suficiente para Deus. Porque o ídolo vai te cobrar tudo. Se você não entregar tudo para Deus, você vai entregar tudo para outra coisa. Você vai entregar tudo no seu trabalho, você vai entregar tudo no seu relacionamento, você vai entregar tudo nos seus desejos, você vai entregar tudo e não vai ser preenchido por nada. Talvez você nunca tenha parado na sua vida para olhar para a sua própria motivação, tentando entender sua razão, contemplar seus motivos, analisar por que você faz as coisas que você faz. E quem te cobra tudo? O que você está dando tudo? O seu Deus é aquilo a que você serve. É aquele quem você é submisso é aquele com quem você estabelece uma íntima relação de obediência. Podemos ter como ídolos a vida acadêmica, profissional, financeira, emocional, relacional ou psicológica. Quando alguma dessas coisas se torna nossos objetos de serviço e obediência diário, como principal força motivadora, tomando o lugar que pertence ao Deus vivo. Então, a nossa motivação de acordar de manhã cedo não deve ser nada. A sua motivação para ir trabalhar não deve ser outra coisa senão para servir ao Senhor. Fazer tudo como se fosse para o Senhor. Tudo. Reflita. Você tem uma igreja com um louvor fascinante. Mas em vez do louvor te apontar na direção de adorar a Deus, ele te aponta para adorar o louvor. Se mudar o estilo de louvor, já era. Acabou o culto, acabou tudo. E se mudar o modelo de culto, aí piorou, aí lascou. Porque nós estamos adorando o formato, nós estamos adorando a estrutura. Nós estamos adorando um ideal de perfeição, de... Como é que é o nome? Performance. Hoje em dia é nítido ver que as pessoas estão ficando na igreja que tem a melhor estrutura para te oferecer. Isso é triste ver isso. Mas o pessoal está mais atrás da estrutura do que do Cristo.
Quando foi a última vez que você reconheceu que apenas o Senhor constrói uma boa igreja? E não você. Não é o poder da denominação, da tradição, da boa teologia, é o poder, ou o poder do discurso, do pastor ou do ministério. É unicamente o poder de Deus que constrói uma comunidade. É Deus quem faz uma igreja. É Deus quem faz uma igreja dar certo. Nós somos aqui como instrumento. Muitas vezes esse ideal de que, se eu tenho aquela revelação que vai resolver. Mano, Deus fala uns bagulho comigo que vai ser o que vai fazer a igreja ir para frente. Não. Não é você, não é fulano, não é ciclano, é Deus. Deus dá o crescimento. Paulo fala. Acho que uns são de Paulo, outros são de Apolo, não sei o que. Ele fala, não. Os homens plantaram, outros regaram, mas quem dá o crescimento é Deus. E a gente achar esse ideal da igreja perfeita, essa distopia de uma igreja sem problema, de uma igreja grande, com toda a estrutura, com 5 milhões de som, porque é o que está tendo. Eu vi esses dias uma igreja mostrando o som, assim, eu falei, meu Deus do céu, isso tem dinheiro na estrutura da igreja. Vou falar do som, para mudar a realidade de um país da África. Numa estrutura de som. Não vamos falar de cadeira, de microfone, estou falando de caixa de som, de mesa, de estúdio. Você fala, caramba, mano, é necessário isso, será? Porque às vezes tem marcas mais baratas, coisas mais baratas, que faria a mesma coisa. Mas esse ideal, é o último ponto que eu estou levantando, já estou terminando, sobre como muitas vezes nós idealizamos algumas coisas. A gente tinha um salão grande, a gente tinha uma estrutura boa. Mesmo nós não temos uma igreja tão grande, a gente tinha uma estrutura boa, a gente tinha coisas boas. E é triste parar para pensar. Esse dia eu estava conversando com o Matheus, muitas pessoas, e muitas vezes a gente estava se sentindo confortável por causa da estrutura. Porque era confortável, era vir fazer, o culto acontecia, o culto rolava. E é nisso que Deus tirou a gente da zona de conforto. Porque Ele não estava sendo a quem a gente estava adorando. Ele não estava sendo o centro. Vou ler só uma frasezinha aqui, para finalizar. Se você busca a si mesmo, só o que encontrará, no fim das contas, é ódio, solidão, desespero e ira. A ruína e a decadência. Mas se você busca a Cristo, acabará por encontrá-lo. Junto com Ele, todas as demais coisas. E eu ia pedir nesse momento para vocês orarem, mas assim como eu disse, dei o exemplo de um dia que eu vi coisas erradas em mim, motivações erradas em mim, mas eu não sabia por que daquilo, de onde vinha. E eu orei. Eu falei, Deus, me mostra, Espírito Santo, vá no lugar mais escondido do meu coração e me mostra. Me mostra. O louvor vai vir aqui, vai tocar uma música. E eu pedi sinceramente para vocês, porque eu me entristeço muito quando eu vejo o quão distante nós estamos de Cristo. Eu até disse uma coisa pro Dé esses dias, quando ele pregou, eu falei, Dé, você é completamente apaixonado por Deus. Você é desesperado por Deus. Quando você é desesperado por Deus, e você é desesperado para que as pessoas conheçam Ele, e para que elas deixem o pecado, deixem a vida, você é desesperado por Ele. E foi uma coisa que, sei lá, veio na minha cabeça. O Dé estava pregando, eu falei, você é desesperado por Deus. E nós temos que ser desesperados por Deus. Enlouquecidos pela presença dEle. E inconformados com a vida que nós estamos levando.